o objetivo dos encontros de humanismo, esses encontros com personalidades tão queridas, alguns deles colegas meus queridos, visa democratizar a Constituição, aproximar o poder originário daquilo que ele originou, através de algumas discussões que estão ali, ligadas, plasmadas à Constituição. E por falar nela, foi ela mesma quem nos disse lá no artigo 3º que é o objetivo da República, construir uma sociedade livre, justa, solidária, erradicando a pobreza e reduzindo as desigualdades sociais. É no artigo 6º que ela reconhece a assistência aos desamparados como um direito social. É dentro desse espírito que a proposta da renda básica não é, na minha visão e na visão desse extraordinário homem que está aqui hoje, uma utopia distante. É uma estratégia concreta para garantir o mínimo existencial para as pessoas. E não por acaso, esse tema, que une umas doses de economia, um tanto de filosofia, política pública, mas especialmente também do direito, ganhou ainda mais relevância em alguns tempos de crise, onde discutir dignidade econômica é discutir cidadania. Afinal, como disse Papa Francisco, que nos deixou há pouco, com uma renda básica universal, liberamos e garantimos que as pessoas sejam capazes de trabalhar em função da sua comunidade de forma digna. E hoje nós temos o privilégio de conversar com alguém cuja trajetória humana está profundamente ligada à ideia da dignidade da pessoa humana. E eu diria que esse é o pendor da vida dele, assim como o estudo e o debruçar da Constituição é o pendor da minha vida. O ex-senador, o professor, o atual deputado estadual de São Paulo, Eduardo Suplicy, referência mundial no debate sobre justiça social e especialmente pelos seus esforços incomparáveis a renda básica universal, que aqui nós adotamos renda básica de cidadania pelo seu projeto. Então, senador, professor, querido colega, seja muito bem-vindo e vamos conversar. Muito obrigado, Pedro Henrique Villanova. É esse o nome completo? Isso mesmo. Então, e eu quero muito agradecer o convite da Frente Humanista de Direito para dialogar com vocês e, sobretudo, por esta afinidade de propósitos, de cumprirmos bem com os artigos de nossa Constituição, especialmente o que está previsto no artigo 3º, bem como artigo 6º e outros, onde está escrito que constitui o objetivo fundamental da nação brasileira erradicar a pobreza, promover a maior igualdade e construirmos uma sociedade onde todas as pessoas possam viver em liberdade para valer e com dignidade. E tendo em vista a minha formação de economista, e depois de ter estudado administração de empresas, eu me tornei professor de economia na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Depois de ter trabalhado um tempo com meu pai no escritório Suplicy, apareceu o concurso para ser professor de economia na FGV, onde eu havia estudado, e disse a meu pai: olha, eu gostaria muito de fazer esse concurso, porque se passar eu vou poder fazer o mestrado e doutoramento nos Estados Unidos e quero aprender mais para ajudar a resolução dos problemas brasileiros. E assim aconteceu. Eu fiz o mestrado na Michigan State, depois o doutoramento, com 15 meses que passei também na Universidade de Stanford, estudando o que eu quisesse e dando um curso de economia brasileira. Mas eu, mais e mais, estudando como erradicar a pobreza e promover uma sociedade mais civilizada, é que eu fui
estudando as diversas formas de garantia de renda. Nos Estados Unidos, eu me familiarizei mais com a forma de imposto de renda negativo, e quando cheguei no Senado, pela primeira vez, em 1991, apresentei um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo, e a discussão a respeito acabou gerando o que veio a ser o Bolsa Escola, depois o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás e depois o Fome Zero do presidente Lula a partir de 2002. Mas em outubro de 2003, o presidente Lula resolveu, mediante a orientação de seus ministros, a propor a instituição do programa Bolsa Família, que garante uma renda às famílias mais pobres, desde que as suas crianças estejam frequentando a escola e também sendo vacinadas. Mais e mais, estudando os procedimentos, os processos de garantia de renda, eu fiquei persuadido de que melhor ainda do que o Bolsa Família seria quando tivermos a renda básica universal e incondicional, conforme você expressou. E apresentei um novo projeto, era o ano de 2001, para que instituíssemos no Brasil a garantia de uma renda incondicional e universal. E quando foi designado o relator, o senador Francelino Pereira, então do PL, que havia sido presidente da Arena, governador de Minas Gerais, ele me disse: olha, Eduardo, eu estou com 81 anos, não vou ser mais candidato, quero estudar com atenção o seu projeto, com muita seriedade. E aí eu dei para ele o livro que eu havia publicado no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, em fevereiro de 2002, denominado Renda de Cidadania, a saída é pela porta. É uma questão de bom senso. E então ele leu e disse: Eduardo, é uma boa proposta, mas você poderia compatibilizá-la com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, você precisa ter a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que a renda básica de cidadania será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como, portanto, o fazia o Bolsa Família até hoje. E eu achei de bom senso, rememorei lições de alguns grandes economistas laureados com o Prêmio Nobel, dizendo que o importante é você caminhar firmemente na direção das instituições que você deseja, mas se você quiser instituí-las todas simultaneamente, aí vem os grandes as grandes instabilidades políticas, e então é bom irmos pouco a pouco. E então eu aceitei, e graças em parte a essa proposta, o Senado, em dezembro de 2002, a Câmara dos Deputados, em novembro de 2003, ambos, as casas do Congresso, por todos os partidos, aprovaram a Lei 10.835, de 2004, que foi sancionada numa belíssima cerimônia pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004. Naquele dia,
Por exemplo, foi convidado o professor Felipe Vampares, que é a Sim. principal autoridade criadora do criador da Basic Income Earth Network. Nesse dia também o convidado que foi para a cerimônia, mas estava na Universidade em Paris, na Sorbonne University, dando aulas. Então, um dos maiores economistas brasileiros, Celso Furtado, disse numa mensagem ao presidente Lula que foi Uma lida citação linda. ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste momento em que Vossa Excelência sanciona a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Isso mesmo. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato, que é fruto do civismo e da ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. Sim. Mas eu lhe pergunto, prezado Pedro Villanova, você já está recebendo a renda básica de cidadania? Pois é. E essa é a problemática que nos impulsiona a discutir hoje aqui, porque há uma lacuna imensa, inclusive fruto já de análise pelo Supremo Tribunal Federal, lá num mandado de injunção, né? E particular, né? Num mandato de injunção coletiva, que tratou justamente da omissão do Estado e precisou determinar a implementação da RBC a partir de 2022 com foco nas pessoas mais vulneráveis. Ou seja, o direito está garantido em lei, mas ainda exige efetivação concreta, o que é uma exigência mesmo do princípio da legalidade, da eficácia dos direitos sociais, mas com certeza que preâmbulo importante que o senhor trouxe agora nesse primeiro momento, porque já seria o meu primeiro questionamento. De onde surgiu a renda básica? Porque quando ela surge, ela já vem ladeada, infelizmente, de alguns discursos contaminados com as mais afrontosas formas de ataque. E eu queria que a gente tentasse hoje aqui, professor, desmistificar algumas dessas coisas, como, por exemplo, como explicar que a renda básica de cidadania não deixaria os ricos mais ricos e como rebater a ideia de que ela geraria evasão do trabalho, por exemplo? Bem, primeiro, com respeito à sua questão principal anterior, de onde surgiu a ideia da renda básica universal? Bem, o que gostaria de lhe dizer e a todos que nos acompanham, que a proposta da renda básica acompanha, na verdade, a história da humanidade. Por exemplo, Confúcio, 55 anos antes de Cristo, no livro das explicações e das respostas, disse: a incerteza é maior do que a pobreza. A incerteza é ainda pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa senão pela porta? É uma questão de bom senso, por isso que eu dei ao meu livro Renda de Cidadania, o nome é Saída pela Porta. Em 300 anos antes de Cristo, o filósofo Aristóteles, em Política, disse que a finalidade da política é a vida justa, que se realiza pelo bem comum, tornando iguais aos desiguais por meio da lei,
No Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, qual é a palavra mais citada? 513 vezes é tzedakah, que em hebreu significa justiça social ou justiça na sociedade, que era o grande anseio do povo judeu, como também o é do povo palestino. No Novo Testamento da Bíblia Sagrada, no Atos dos Apóstolos, está que eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Já no livro dos Hadis, o segundo dos 4 califas que sucederam a Maomé, está dito por Omar, recomendou a todos, aqueles que têm um grande patrimônio ou algum ganho, reservar uma parte para os que pouco ou nada têm. Dalai Lama, numa ética para um novo milênio, afirma que seria admissível a vida luxuosa que levam alguns seres humanos, desde que toda a humanidade tivesse o suficiente para suprir suas necessidades básicas e mais um pouco. Já Thomas More, em Utopia, em 1516, há um diálogo que o Rafael, que o cardeal Morton está tendo com diversos amigos e amigas, e que estavam comentando que a pena de morte instituída na Inglaterra no início do século XVI não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E eis que, então, o viajante português, Rafael Itludeu, diz o seguinte: ao invés de infligir estes castigos horríveis, seria muito melhor prover a todos algum meio de sobrevivência, de tal maneira que ninguém estaria se submetendo à terrível necessidade de se tornar primeiro um ladrão e depois um cadáver. Ora, com base nessa reflexão, é que um amigo de Thomas More, chamado Juan Luis Vives, escreveu a primeira proposta de garantia de renda para o prefeito da cidade flamenga de Ypres, na Bélgica, em De Subventione Pauperum Sive de Humanis Necessitatibus. Por esta razão, Thomas More é considerado uma das pessoas que melhor fundamentaram a proposta da renda básica. Thomas Paine, em Justiça Agrária, em 1795, Thomas Paine, em 1795, ele que havia sido um dos responsáveis pela elaboração da proposta de independência dos Estados Unidos e é considerado um dos importantes intelectuais que contribuíram para a independência dos Estados Unidos, mas em 1795, ele, como membro da Assembleia Nacional da França, escreveu um ensaio em que observa que a pobreza era relacionada com a civilização e a instituição da propriedade privada. Observou que uma posição não controvertida, que a terra em seu estado natural não cultivado era e sempre continuaria a ser propriedade comum de toda a raça humana. Ele argumentou que considerava justo que uma pessoa que cultivasse a terra, tivesse feito alguma benfeitoria, pudesse ter o direito de receber o resultado daquele cultivo. Mas ele acrescentou que todo proprietário que cultiva a terra deve à comunidade um aluguel pela mesma, e desse aluguel pago por cada proprietário,
se constituiria um fundo nacional que pertenceria a todos, o qual produziria rendimentos que seriam pagos na forma de dividendos iguais para todos, a fim de compensar pela perda daquela herança natural. Ele diz que todo indivíduo nasce no mundo com um legítimo direito a uma certa forma de propriedade ou seu equivalente. Já Joseph Charlier, em Solução do Problema Social ou Constituição Humanitária, em 1848, formulou com muita clareza a proposição de se conceder a todas as pessoas, incondicionalmente, o direito a uma renda básica. O filósofo Karl Marx, em 1848, em Das Kapital, observa que, numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a se poder ter o seguinte princípio: de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com a sua necessidade. Bertrand Russell, um extraordinário filósofo, em Os Caminhos para a Liberdade, Socialismo, Anarquismo e Sindicalismo, em 1918, ele afirmou que o plano que estamos preconizando reduz-se essencialmente a isso. Certa renda, suficiente para as necessidades, será garantida a todos, quer trabalhem ou não, e que uma renda maior, tanto maior quanto permita a quantidade total de bens produzidos, deverá ser proporcionado aos que estiveram dispostos a dedicar-se a algum trabalho que a comunidade reconheça como valioso. James Smith, em 1935, em Diretriz de Política Econômica para um Governo Trabalhista, e nos seus 3 livros sobre a gatotopia, de 89, 92 e 95, ele defende a instituição de uma renda de cidadania ou dividendo social, muito importante para o objetivo de alcançar o maior nível de emprego na economia. E, ao estudar os arranjos sociais da gatotopia, a gatotopia em grego significa um bom lugar, ele chegou à conclusão de que eram os melhores para se alcançar os objetivos que a humanidade e os economistas buscavam. A liberdade, no sentido de cada pessoa poder trabalhar no que for a sua vocação e poder gastar o que recebe no que bem aprouver. A igualdade, no sentido de não haver grandes disparidades de renda e riqueza, e a eficiência, no sentido de se alcançar o maior padrão de vida possível com os recursos e a tecnologia vigentes. E os instrumentos para se alcançar tais objetivos seriam e são justamente a flexibilidade de preços e salários para alcançar a melhor alocação de recursos possível e daí a cotas de participação nos resultados em cada empresa, de tal forma que aos trabalhadores se garantiria um rendimento. E, como às vezes por causa de guerras, golpes de Estado, o que ocorre no mundo, como presentemente, às vezes surgem momentos de instabilidade, de recessão, desemprego. Então, ele avalia que a renda básica universal seria o outro instrumento complementar muito importante. John Maynard Keynes, considerado um dos maiores economistas do século XX, em 1939, em How to Pay for the War, Como Pagar pela Guerra, no jornal The Times e depois nos ensaios de persuasão, Keynes procurou convencer seus compatriotas de que, numa época em que se fazia necessário prover o suficiente para as despesas da defesa contra a Alemanha e os países que entravam em guerra contra o Reino Unido, que era também necessário separar cerca de 2% do produto nacional bruto, 100 milhões de libras esterlinas na época, de um total de 5 bilhões, para se assegurar a todas
às pessoas uma renda básica. O próprio Milton Friedman, em 1962, em Capitalismo e Liberdade, defende a garantia de uma renda através de um imposto de renda negativo. John Kenneth Galbraith, na ocasião em que recebeu o grau honorário da London School of Economics, ao completar 90 anos, observou que a resposta, ou parte da resposta, é muito clara. Todas as pessoas precisam ter a garantia de uma renda básica decente. E o grande líder em favor da igualdade de direitos humanos, Martin Luther King Jr., expressou um pensamento que nos faz lembrar Confúcio quando diz que a saída é pela porta. Ele disse: eu agora estou convencido de que o mais simples meio provará ser o mais eficaz. A solução para a pobreza é a abolição direta por meio de uma medida agora amplamente discutida, a renda garantida, para que nós possamos realizar um dos mais belos sonhos de Martin Luther King Jr., no seu pronunciamento I Have a Dream, no dia em que se completavam 100 anos da abolição da escravidão nos Estados Unidos, e ele fez um dos mais belos discursos da história da humanidade, dizendo, dentre outras coisas, eu tenho um sonho de que um dia, nos Morros Vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. E assim, Martin Luther King Jr., um campeão da batalha por transformações sociais por meios da não violência, seguindo as lições de Mahatma Gandhi, que conquistou a independência da Índia por meio da não violência. E então, e aí nós temos as contribuições daquelas pessoas que, por exemplo, fundaram a Basic Income Earth Network, como os professores Felipe Van Pares e Annick van der Voort, autores desse livro que eu recomendo a todos, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã, que contém o meu prefácio, e pessoas como Guy Stenning, Klaus Hoff e tantas outras com as quais eu passei a interagir cada vez mais, e gostaria de informar a todos os amigos e as amigas que compartilham conosco este diálogo um livro que eu recomendo a todos. Vamos sonhar juntos o caminho para um futuro melhor, do Papa Francisco. Me permite eu citar aqui o que diz o Papa Francisco: reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como de renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo, um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, e facilitaria a mudança de um trabalho para outro. Como cada vez mais os imperativos tecnológicos no mundo trabalhista exigem. Políticas como
essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado ao trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Com o mesmo objetivo, é bem possível que seja hora de considerar uma redução no horário de trabalho com o ajuste salarial correspondente, o que, paradoxalmente, pode aumentar a produtividade. Trabalhar menos para que mais gente tenha acesso ao mercado de trabalho é um aspecto do tipo de pensamento que precisamos explorar com certa urgência. Então, você tinha também formulado mais duas perguntas ao final. Se puder me rememorar, eu vou voltar a ela. Esse preâmbulo que o senhor fez no início e esse resgate agora histórico mesmo de construção da renda básica universal no mundo que caminha mesmo com a humanidade, foi muito importante para que a gente pudesse responder aquele questionamento que eu faria mesmo inicialmente, de onde ela surge, né? Mas automaticamente, quando ela surge, ela também vem ver em sua direção vindo críticas muito fundamentadas e fomentadas pelo parasitismo financeiro mesmo, pelo controle do mercado, e que são duas perguntas. Como a gente rebate as críticas que eu, particularmente cientificamente, e posso depois colaborar com a resposta do senhor, considero até muito desonestas intelectualmente, mas como a gente responder às críticas que dizem que a RBC deixaria os ricos mais ricos, ou, se não, ela geraria evasão do trabalho? Olha, na medida em que se acordar, inclusive as pessoas que têm mais recursos, infelizmente, nós temos no Brasil muitos empresários e empresárias, como a Luísa, do Magazine Luiza, né? A Luísa Trajano, uma pessoa que, inclusive, faz parte do chamado Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, que reúne 246 pessoas que dialogam e, inclusive, por duas vezes ao ano, se reúne com o presidente da República e todos os ministros de Estado para justamente estar trabalhando sobre que propostas há para melhorar a situação do Brasil. E então, em 2023, em outubro, eu escrevi ao presidente Lula sugerindo a formação de um grupo de trabalho para estudar os passos previstos na lei que dizem que o programa Bolsa Família será ou é parte do processo de gradual implementação da universalização e incondicionalidade da renda básica de cidadania. E então as pessoas de maior riqueza vão concluir, com certeza, que a contribuição que deram, o que venham a dar para termos um Brasil mais justo, solidário, fraterno, contribuindo para que, então, o Fundo Brasil de Cidadania venha a prover a cada cidadã no Brasil uma renda, na medida do possível, suficiente para atender às suas necessidades vitais como um direito à cidadania. Mas como assim? Os mais ricos vão contribuir para que eles próprios e todos os demais venham a receber. Isso não significa que eles irão ficar ainda mais ricos. Poderá até eventualmente acontecer que
por suas atividades empresariais ou profissionais, como advogados, médicos, cientistas e corretores e assim por diante, poderão até continuar a ter um ótimo padrão de vida, mas também vão perceber que estarão vivendo num país com muito maior equilíbrio social, sem tantas pessoas, por exemplo, como em São Paulo, temos visto 80 mil pessoas como moradores em situação de rua e vendo que a sociedade brasileira, muitas vezes agora, hoje tivemos a notícia de que, felizmente, houve um progresso na direção de maior igualdade entre nós, como um resultado da ação do governo do presidente Lula. Mas como assim? Como aceitar que vai se pagar a cada um sem precisar demonstrar o quanto ganha, nem com respeito à presença de suas crianças na escola ou das crianças serem vacinadas, que são objetivos positivos, mas que não precisam estar necessariamente condicionados a receber ao recebimento da renda básica universal. E que vantagens há nisso? Primeiro, eliminamos inteiramente a burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada pessoa ganha no mercado formal, isto é, na carteira de trabalho assinado ou em qualquer atividade que façamos. Se uma pessoa toma conta das crianças da vizinha, recebe um trocado no dia seguinte, não precisa declarar. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos também o chamado fenômeno da dependência, que acontece que quando se tem um sistema que estou considerando trabalhar e receber um tal montante de remuneração, mas se daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Mas qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania universal e incondicional? É do ponto de vista de que nos fala o grande prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, da Universidade de Harvard, em seu livro Desenvolvimento como Liberdade, onde ele afirma e esclarece que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos na sociedade. E ele lembra de um episódio que aconteceu quando ele era menino, e morava onde hoje é Bangladesh, mas era Índia na época, e seu pai era um bom professor e eles moravam numa boa casa. E certo dia, brincando no jardim de sua casa, eis que de repente entrou um homem portão adentro, gritando por socorro, esfaqueado nas costas. Então ele chamou por seu pai, que logo veio, e acompanhou seu pai, levando aquele senhor Kadermia para o hospital. No caminho, ele disse: bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas. Mas eu não tive outra alternativa senão de, aqui neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Sabe, certo dia eu fui visitado no meu gabinete na Câmara Municipal de São Paulo por uma freira que pertencia a uma ordem italiana do século XIX ou XVIII, que
se dedicava às prostitutas. Veio acompanhada de uma ex-prostituta do Parque da Luz, e ambas vieram me convidar para que eu pudesse ter um diálogo. E assim o fizemos na Casa de Chá da da Luz, onde eu, inclusive, expliquei a proposta da renda básica, e foi muito bem compreendida, ainda mais quando ouvi de uma mãe: eu estava sem dinheiro para dar de comer para meus filhos e vim aqui me prostituir no Parque da Luz. Ou no caso daquele rapaz que, muitas vezes, não tendo como ajudar no orçamento da sua família, resolve então se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do meu amigo Mano Brown, dos Racionais MCs, o Homem na Estrada. Você conhece bem. O homem na estrada que recomeça o seu caminho, a sua dignidade, a sua liberdade que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. O dia que houver para aquela mãe, para esse rapaz e para cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, aquela mãe e esse rapaz vão ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa de trabalho que me surge pela frente. Agora, graças à renda básica, para mim e cada membro da minha família, eu vou poder aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso com um professor que eu tanto admiro, e até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. Então, eu avalio que mais e mais as pessoas estão tomando consciência da importância de colocarmos a renda básica de cidadania em prática. O Brasil é o primeiro país do mundo cujo Congresso Nacional e o presidente aprovaram e sancionaram a lei da renda básica faz 21 anos. E porque ainda não aconteceu, bem, você sabe que eu, em outubro de 2023, escrevi uma carta ao presidente Lula sugerindo a formação de um grupo de trabalho para estudar como serão as etapas da gradual transformação do programa Bolsa Família para a universalização e incondicionalidade da renda básica de cidadania, conforme diz a Lei 10.835 de 2004 e mais a lei que foi promulgada pelo presidente Lula em julho de 2023, a Lei 14.601, que extinguiu o Auxílio Brasil, criado por Jair Bolsonaro, e reinstituiu o Bolsa Família, mas qualificando-a, entre aspas, que é um passo na direção da gradual instituição da renda básica universal como um direito à cidadania para toda a população brasileira, inclusive, diz a lei, para os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais. A ninguém será negado. Está sem som. Não estou ouvindo a sua voz. Agora sim, agora sim. Agora sim.
Acho que só um critério mesmo também pedagógico para as pessoas, quando a gente ouve que é, a renda básica, ao também ser direcionada às pessoas que têm um pouco mais de renda, as deixaria mais ricas, a gente precisa também esclarecer que a política ela tem um efeito redistributivo, como o professor explicou, né? Porque quem tem mais contribui com mais. Então, especialmente no sistema tributário progressivo, a igualdade tributária está prevista ali no artigo 150, inciso 2º, 2 da Constituição, e a implementação justa de uma RBC respeita esse equilíbrio, esse princípio tributário, porque todos recebem, mas nem todos mantêm o benefício líquido também naquela margem específica, até por causa dessa manutenção. Com relação a essas críticas muito voltadas ao trabalho, também é muito salutar lembrar, até associando mesmo ao que foi falado pelo próprio Papa Francisco de uma forma muito sensível, que esse tipo de crítica não considera a função libertadora que tem a renda básica de cidadania. Né? Porque quando o artigo 6 da Constituição assegura o trabalho e a assistência aos desamparados como direitos sociais, a renda básica ela reforça isso ao permitir que as pessoas escolham ocupações com autonomia, né? Que se reduza a exploração por uma necessidade extrema e até incentivando produtividade mesmo em áreas que hoje são invisibilizadas, são pouco tocadas aqui no Brasil, como cuidado e a economia informal também. Até o senhor citou que isso ajuda a remodelar o pensamento e a forma como a gente vê o mercado e se relaciona com o mercado, né? Eu diria até que os empregos menos atraentes necessariamente têm de ser mais bem remunerados, né? E as suas condições de trabalho têm que ser melhoradas de modo que as pessoas continuem decididamente, livremente, realizando sem a imensa necessidade de ter que fazer por uma sobrevivência. Algumas pesquisas internacionais também, inclusive no modelo feito numa comunidade do Canadá, indicou com uma relativa precisão, né, que assim todas as vezes que se tentou auferir, por exemplo, que havia uma escolha pela diminuição das horas de trabalho, especificamente as mulheres, as mães, se dedicavam mais tempo, mais desse tempo livre aos filhos. E os jovens e adolescentes que trabalhavam no Canadá, nesse contexto específico, se dedicaram um pouco mais aos estudos e à formação continuada. Então, é claro que a gente sabe que os contextos pelo mundo são diferentes. Algumas pesquisas em outros lugares não deram essa precisão, mas indicaram uma diminuição na jornada de trabalho relativamente, mas a gente não pode encarar isso como algo negativo. A gente precisa encarar isso como algo positivo. As pessoas veem o trabalho como uma forma de organização e estruturação do mundo de uma maneira valorosa, como a Hannah Arendt diria, né? Então, senador, para que a gente possa se encaminhar para o final, porque a gente tem aí só mais 20 minutos, e para que eu possa fazer duas perguntas que são muito importantes para que a gente possa entender o contexto atual da renda básica. Qual é a situação atual da renda básica de cidadania no Brasil, além daquele último julgado do Supremo Tribunal Federal, em matéria de mandado de injunção, que tratou especificamente de um caso interpartes sobre o assunto. Né? Não há controle de constitucionalidade ainda abstrato via ADO sobre a discussão e etc., mas as coisas têm se encaminhado. Qual é a situação atual da RBC no Brasil? Após eu ter encaminhado a carta ao presidente Lula, que eu mencionei, ele me recebeu no dia 1º de fevereiro de 2024, juntamente com o então ministro Alexandre Padilha, que era da Relações Institucionais e responsável, inclusive, pelo chamado Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. Então, neste
no dia 1º de fevereiro do ano passado, conversei com Lula sobre a proposta dele instituir um grupo de trabalho que pudesse reunir os melhores estudiosos das transferências de renda, de como melhorar a distribuição de renda, de como fazer do Brasil uma nação mais justa, civilizada e fraterna, e justamente e que esse grupo de trabalho poderia estar interagindo com o Conselhão. E o presidente Lula, então, orientou o ministro. Estamos retomando agora nosso encontro de humanismo, nossa live com o professor e senador, deputado Eduardo Suplicy. Nós tivemos um pequeno desencontro de conexão na primeira live, logo no final, mas todo o conteúdo continua aqui anterior ao início desse. Mas nós vamos iniciar. Só aguardando o Eduardo retornar. Nós já tivemos algumas palavras poderosas, fundamentadas num resgate histórico e num resgate técnico muito valioso, que eu considero um documento para a posteridade, por isso que estará salvo aqui para que vocês possam assistir continuadamente, certo? Mas agora a gente está retornando para esse momento final, justamente partindo do ponto onde o professor se encontrava, que era sobre a situação da renda básica universal neste momento no Brasil. Pois bem, caro Pedro Vila, o presidente Lula, na audiência que teve comigo dia 1º de fevereiro, último, ele aceitou a minha proposta e então encaminhou ao ministro Alexandre Padilha que ele pudesse então tomar as providências para que esse grupo de trabalho para estudar a transição do Bolsa Família para a renda básica universal fosse realizado. Então, nós tivemos a formação do grupo de trabalho que reuniu algumas dezenas de pessoas, muitas vezes reunidas por meio virtual, porque nem todos estavam no mesmo local. E então nós tivemos, de março até novembro do ano passado, 10 reuniões, e então coube a mim realizar um relatório sobre quais eram os passos que nós estávamos considerando para implementar a garantia de uma renda. Inclusive, então, no dia 12 de dezembro passado, seria com o presidente Lula, mas que estava justamente internado no hospital. Então, foi o presidente em exercício, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que conduziu a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, no qual, por 10 minutos, me foi dada a possibilidade de apresentar a proposta e que foi aceita muitos dos membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e os próprios ministros consideraram muito positiva a proposta. E eu, inclusive, falei de alguns exemplos que existem no mundo, porque hoje o conceito da renda básica vem sendo objeto de reflexão, experiências em
praticamente todos os continentes, em muitos países. Nos Estados Unidos, cerca de 100 cidades estão realizando experiências. Na Alemanha, na França, na Finlândia, na Holanda, e na Namíbia, no Quênia. Eu visitei as experiências que lá têm acontecido, em Macau, e onde se paga hoje 10 mil patacas para todos os seus 700 mil habitantes. Nos anos 90, lá por volta de 1995, eu visitei aquele lugar onde tem a experiência mais bem-sucedida, se me permite que eu aqui venha a esclarecê-la. Eram os anos 60, quando em Bristol Bay, numa vila de pescadores, o prefeito percebeu que de lá saiu uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população continuava pobre. Então ele disse: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra, enorme resistência. Demorou 5 anos para ele persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois ele foi eleito governador Ray Hammond do estado Jay Hammond do estado do Alasca. E aí aconteceu que na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, descobriu-se nos anos 80, no início, enorme reserva petrolífera. Então disse o governador Jay Hammond aos seus então 300 mil habitantes: nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração do petróleo para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e aprovassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. Então, aqueles recursos passaram a ser investidos no Alaska Permanent Fund, e todas as pessoas residentes no Alasca há um ano ou mais passaram a receber um dividendo anual que começou com um valor em torno de 300, 400, 500, e hoje mais de 1.000 ou 2.000 dólares pagos. Hoje a população do Alasca é da ordem de 732 mil habitantes, e todos eles recebem a renda básica, e eu estive lá por 7 dias perguntando a respeito, e praticamente é unânime. Qual foi o resultado de mais de 40 anos dessa experiência? Pois bem, o Alasca, em 1980, era o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, o Alasca, com 0,42, 43 de coeficiente Gini, está entre os mais igualitários estados norte-americanos. Somente Utah e outro estado tem alguma semelhança com o resultado obtido de forma tão bem sucedida pelo Alasca. Então, há muitos países, inclusive, por exemplo, a Coreia do Sul, a África do Sul e outros, que estão debatendo fortemente a possibilidade de instituir para valer uma renda básica incondicional e universal. E eu tenho pedido a Deus e aos orixás para que me deem a saúde suficiente para eu assistir e ver no Brasil a aplicação da renda básica de cidadania
se possível, pelo presidente Lula ainda até 2026, que possamos dar os primeiros passos na direção das recomendações deste grupo de trabalho que está em andamento. Inclusive, nesta semana, eu estarei conversando com a secretária executiva do Conselhão para conversarmos sobre os procedimentos do grupo de trabalho ao longo deste ano. Está sem som, perdão. A gente consegue enxergar com muitas evidências que o conceito de cidadania plena, como previsto no artigo 1º, inciso 2, pressupõe, sem dúvida, muito mais do que o direito ao voto. Exige condições materiais para o exercício da liberdade. A dignidade da pessoa humana, do artigo 1º, inciso 3, não pode ser retórica. Ela precisa ser garantida por meios concretos. E a renda básica é uma ferramenta potente para isso. Né? Quero inclusive, trazer à tona mesmo, mais uma vez, o esclarecimento de que é possível manter esse sistema sem aumentar demais a carga tributária, porque há uma correlação no projeto já entregue, já apresentada, onde as pessoas que mais recebem certamente incorreriam em auxiliar de maneira mais objetiva. Isso também tem a ver com a justiça fiscal e função social da tributação, embora isso não esteja claro, né, diretamente explícito na Constituição, ela é implícita na lógica do sistema, especialmente quando se fala em distribuição de riqueza. Né? Então, a carga tributária progressiva pode sustentar esse sistema com equidade e evitar, com certeza, que o ônus recaia sobre quem já tem pouco. Então, a gente precisa enxergar a renda básica de cidadania não só como um método paliativo, mas como um instrumento de efetivação da dignidade da pessoa humana pela erradicação da pobreza, que é um objetivo da República. Vou aproveitar esse espaço para afirmar que o artigo 3º, que trata dos objetivos da República na Constituição, é um artigo necessariamente que estrutura e fundamenta as políticas públicas, não está ali de forma simbólica. Infelizmente, acabo por encontrar nos caminhos da academia, né, quem diga e quem defenda a doutrina que o artigo 3º, na verdade, não tem força normativa, quando a gente sabe que nada disso encontra respaldo na jurisprudência pacífica da Suprema Corte, que diz que só não há poder normativo do preâmbulo da Constituição, e que, mesmo assim, ele é uma espécie de resumo material de valores importantes do que a Constituição tem a nos dizer logo depois. O artigo 3º tem força normativa, mesmo que o seu conteúdo seja programático. O objetivo dela é estruturar, balizar, fundamentar políticas públicas do direito constitucional como previstas. Então, vamos colocar os termos certos nas coisas, e eu farei essa defesa sempre. E é algo que eu quero lhe dizer, inclusive, professor, para aquecer seu coração diante de tantas coisas, diante de um esforço histórico que o senhor fez a vida inteira. Né? A sua vida, certamente, inspira e impulsiona outras vidas como a minha, que não só têm um trabalho científico de monografia sobre este tema especificamente, mas como busca, de fato, carregar um legado. Não é uma herança, é um legado. Quanto mais o Senhor tem espalhado, mais ele tem crescido. Não tenha dúvida disso. Né? Então, para que a gente possa encerrar aqui, por favor, traga suas considerações,
para que nós possamos continuar guardando esse documento histórico que foi, esse documento vivo que foi sua aula magna aqui para todos nós sobre a renda básica. Eu quero muito agradecer à Frente Humanista do Direito e a essa oportunidade que caro Pedro Henrique Villanova me proporcionou para que mais e mais pessoas, inclusive da área de direito, mas de todas as áreas, venham a conhecer como é que está ao nosso alcance e nós estamos próximos de viver isso, de avançar na direção de termos para valer o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de todos participarmos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, na medida do possível, com o progresso do país, será suficiente para atender às nossas necessidades fundamentais, garantindo, assim, que todos tenham um maior grau de liberdade e dignidade em nossa nação e que isso possa servir de exemplo, pois mais e mais países da América Latina estão se interessando pela renda básica. E permite eu concluir com um convite a todos que se interessam pela renda básica, no encontro internacional que houve da Rede Mundial da Renda Básica, ocorrida na Universidade de Bath, na Inglaterra, em agosto do ano passado, eis que todos os seus participantes concordaram que no Brasil se fará a próxima reunião do 24º Congresso Internacional da BIAN, Basic Income Earth Network, e será realizada em Niterói e Maricá, porque são cidades que estão realizando experiências, tanto com moedas sociais, Araribóia em Niterói, Mumbuca em Maricá, e com experiências também de transferência de renda. Maricá hoje está pagando a 93 mil habitantes, cerca de metade de seus quase 200 mil habitantes, uma renda básica de 230 mumbucas ou reais por mês. Cada mumbuca é R$1. E que aceita essa moeda social apenas no comércio local, o que estimula bastante a economia de Maricá. Então, há um interesse internacional, inclusive pelo Jane Family Institute, que, em cooperação com a Universidade Federal Fluminense, estão realizando estudos e pesquisas sobre os avanços na qualidade de vida, na experiência de Maricá. Aconteceu que era dezembro era 2015, eu um dia fiz uma palestra em São Paulo sobre direitos humanos e a renda básica. Estava presente Washington Quaquá, que era o prefeito de Maricá. Quando eu terminei, ele me disse: eu quero aplicar em Maricá, e assim está acontecendo. Ele é, de novo, o prefeito de Maricá e vai ser o prefeito, além daquele de Niterói, que vai receber provavelmente mais de 400 pessoas entusiastas da renda básica em todos os continentes que virão ao Brasil em agosto próximo, de 25 a 29 de agosto, em Maricá e Niterói. Estou lhe convidando, e a todos da Frente Humanista de Direito, para participarem deste encontro internacional de fundamental importância para a causa e para o Brasil. Um grande abraço
Muitíssimo obrigado, prezado Vitor. Muito obrigado, senador, que esse encontro com esse querido amigo do Brasil sirva para reforçar nossos compromissos com um país mais justo, onde acesso à vida digna seja um direito de todos, né? Não um privilégio de poucos. Porque, como eu falei antes, os objetivos da República não são metas opcionais, são estruturantes. Fome, desalento e desamparo são dores que trincam o osso da alma, não podem esperar muito. Então, a gente precisa fugir, né, da tecnocracia e correr para a realidade fática, que exige essa postura de coragem nossa, de assumir esse tipo de instrumento e tudo aquilo que ele pede. Né? Então, professor, toda a minha gratidão é pouca. Muito obrigado por tudo que o senhor é e por tudo que sempre será, de verdade. Um abraço, viu? Pedro Henrique Villanova, muitíssimo obrigado. Um grande abraço a vocês. Eu espero, quem sabe, no dia que estiver efetivamente colocado em prática, quem sabe possamos voltar a conversar para ver se as nossas previsões estão dando certo. Sim. Tá bem? Um Assim grande que assim abraço, seja. felicidades.